Olá, caro terapeuta, querida psicóloga e psicólogo. E se chegar um paciente para você com queixa de insônia, você sabe o que deve ser feito no primeiro atendimento? Eu quero falar sobre isso para você, então já salve desde agora esse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante. Eu falarei sobre a anamnese, a importância de uma boa anamnese no primeiro atendimento do paciente insônia. Terapeuta, eu quero lhe contar. Você sabia que a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia é considerada hoje por todos os sistemas mais importantes de saúde dos Estados Unidos, da Inglaterra e de toda a União Europeia como a melhor solução para pessoas insones? Inclusive, já temos evidências de mais de 35 anos do desenrolar da terapia cognitivo-comportamental e, consequentemente, dos excelentes resultados. A Associação Brasileira do Sono, que inclusive eu faço parte, eu sou filiada à ABS, ela já reconheceu a TCCI como uma técnica padrão ouro no protocolo contra a insônia. Sim, existe esse protocolo e eu quero conversar com você sobre a anamnese desse protocolo. Veja, existe um protocolo validado no Brasil, nos Estados Unidos, toda a União Europeia e Inglaterra. Já tem algo pronto para você. Sendo assim, terapeuta, caro psicólogo e psicóloga, é muito importante que você conheça esse protocolo. Não perca tempo. Chega de patinar com os seus pacientes insones e não conseguir ajudar os seus pacientes de forma assertiva, de forma adequada, a vencer a insônia naturalmente. Eu escuto diariamente muitos mentorandos, psicólogos, terapeutas que eu oriento dizerem que a TCCI, a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, o protocolo que aprenderam comigo, está alcançando resultados extraordinários na prática clínica. Dormir agora para muitos pacientes destes meus mentorandos e mentorandas é uma escolha e é algo prazeroso. Eu escuto nos meus grupos diariamente terapeutas e psicólogos e psicólogas trazerem essa que é uma grande verdade. A terapia cognitivo-comportamental, ela dedica a identificar e corrigir pensamentos distorcidos, porque estes pensamentos são comuns a todos os tratamentos. E quando o paciente apresenta tais pensamentos em relação a um sono ou a insônia, a dificuldade para dormir, estes pensamentos aumentarão a ativação somática deste paciente, que vai produzir uma quantidade exagerada de adrenalina e cortisol, sem contar as sensações físicas e comportamentos inadequados a um sono de qualidade. Existe algo pronto para você. A TCCI se caracteriza como uma terapia focada, uma terapia breve, uma terapia objetiva, focada em metas, para tratar o seu paciente insônia, para que ele vença a insônia naturalmente. E o foco principal é olhar o presente, o aqui e agora, todas as questões que estão gerando sofrimentos para o paciente e para o cliente. Quem já passou uma noite de sono sem dormir sabe, conhece o terrível que é esta sensação e todas as consequências que acompanharão o paciente durante o dia. Mas muitas pessoas pensam que é só isto e não é só isto. As consequências de noites sem dormir, elas oferecem riscos iminentes para o presente, a médio prazo e a longo prazo. Hoje nós sabemos que os pacientes insones apresentam muitas comorbidades, tais como problemas cardiovasculares, diabetes, obesidade e tantos outros transtornos do ponto de vista neurológico. A TCCI, caro terapeuta, querida psicóloga e psicólogo, é a abordagem mais testada nas pesquisas científicas, as quais comprovam a sua eficácia. Por isso, existe um protocolo padrão ouro e você precisa conhecer este protocolo. Existe uma anamnese direcionada e eu vou falar sobre ela agora.
Quem sabe você tem pacientes, clientes, que reclamam que a medicação não faz mais efeito e a medicação apresenta riscos sim a médio e longo prazo. Apesar de amplamente utilizadas, as terapias farmacológicas apresentam resultados limitados contra a insônia crônica e apresentam riscos a médio e longo prazo, principalmente para os idosos. Então, existe algo que funciona. E os pacientes que realizam a terapia cognitivo-comportamental tiveram melhores resultados a longo prazo se comparados com pacientes que fizeram apenas o uso com medicação. Eu quero dizer que existe algo pronto, algo que cabe na sua prática clínica. Diversos estudos clínicos mostram que a compreensão e a intervenção da insônia por meio da TCCI, da terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, podem ter benefícios extraordinários também para a saúde mental, mesmo com pacientes que apresentam comorbidades. Essa estratégia é a estratégia que mais funciona. Foi realizado um estudo clínico randomizado de todos os tempos, o maior de todos os tempos, há uns 3 anos atrás. E este estudo constatou que os indivíduos que receberam o protocolo da terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, inclusive de forma online, nem mesmo presencial, online, eles mostraram redução na insônia e venceram a insônia naturalmente, além de terem ainda melhorias na depressão, ansiedade, bem-estar psicológico e bem-estar do ponto de vista biológico. Agora, eu quero lhe falar sobre esta parte que é tão importante, a parte extremamente importante para a TCCI, que é a anamnese. Quando falamos da anamnese, dessa entrevista clínica extremamente detalhada, é um conjunto de técnicas de investigação que você vai, a partir de uma conversa com o seu paciente, o seu cliente, você vai enviesando, direcionando, obviamente, para as questões relacionadas à insônia e suas consequências. Essa estratégia de anamnese, ela vai direcionar todo o protocolo. Os objetivos principais da anamnese é, sim, avaliar os aspectos pessoais, os aspectos relacionais, aspectos sistêmicos, questão daquilo que o indivíduo tem de singularidade ou relação com família, com casal, rede psicossocial. A anamnese é um processo que visa entender as queixas do paciente e começar a direcionar o protocolo. Porque o protocolo da TCCI é um protocolo extremamente assertivo e singularizado. As estratégias desse protocolo, ela é singularizada para cada paciente, a depender do modelo de insônia que ele tem. Por isso que é extremamente importante você conhecer esta que é uma das etapas mais importantes da terapêutica para vencer a insônia. O que é importante? O que faz parte da anamnese? Primeiro, empatia. É muito importante que você se coloque ali no lugar do seu paciente. Entender e ser entendido é fundamental na obtenção de êxito para vencer a insônia. É importante que você tenha ainda sinceridade, objetividade, que você pratique uma observação aguçada, interprete grande parte daquilo que o seu paciente vai trazer. É importante ainda você ter precisão e acurácia na anamnese, sensibilidade, você ser específico e conseguir entender a demanda do paciente e não entender apenas a demanda do ponto de vista comportamental, mas também do ponto de vista cognitivo em relação aos seus pensamentos. O que você deve prestar atenção? Observe isso que eu vou lhe dizer a partir de agora. É extremamente importante que você avalie o padrão de sono que o paciente está apresentando. Por que é importante você avaliar o padrão de sono? Primeiro, para você entender a insônia e segundo, para você utilizar esta referência como uma referência comparativa no desenrolar do tratamento. Então você entende o padrão de sono, a queixa inicial do paciente e você vai utilizar isso de linha de base, de referência para outras etapas da terapêutica. Quais são os hábitos que esse paciente apresenta de atividades noturnas? Hoje nós sabemos
que muitas pessoas têm atividade noturna exagerada, seja porque estão trabalhando, seja por conta de hábitos e comportamentos inadequados ao sono. Nessa anamnese é extremamente importante você compreender os hábitos e as atividades noturnas do seu paciente. 3 perguntas aqui são indispensáveis. A questão da alimentação do seu paciente. Fialho, mas eu sou terapeuta. Fialho, mas eu sou psicólogo e psicóloga. Pois é, você deve entender sim os hábitos alimentares do seu paciente, até mesmo para decidir se você encaminha ou apenas as suas dicas de psicoeducação já vai satisfazer essa questão. Porque muitos pacientes não sabem, por exemplo, que não pode ter uma alimentação exagerada à noite. Outros pacientes dizem assim, mas eu tomo um chazinho para relaxar. Qual é o chazinho que está tomando? Chá verde, chá preto, chá mate, erva mate, café. Tudo isso vai aumentar mais a insônia do paciente. Por isso, compreender os hábitos alimentares é fundamental para compreender a demanda desse paciente. É importante ainda averiguar a atividade física do paciente. Quais são os comportamentos relacionados a uma boa ativação física? O paciente faz ao menos caminhadas regulares, porque se o paciente não tem atividade durante o dia, ele não vai produzir adenosina suficiente para dar a sensação de corpo cansado. Para dormirmos, devemos ter corpo cansado e mente quieta. Se o seu paciente tem poucas atividades durante o dia, como é que o corpo vai produzir adenosina? Não vai! E aí ele não tem esta sensação de corpo cansado. Por isso é importante você investigar a atividade física e ainda investigar o quanto de tempo este paciente tem de exposição à luz solar. Justamente porque se tem luz solar, você tem hormônio D, se tem hormônio D, produz serotonina. E a melatonina produzida pela glândula pineal, ela é produzida a partir da serotonina. Pois é, se não tem sol, tem dificuldade de ter serotonina, porque o hormônio D está pendente. Se não tem serotonina, como é que vai ter melatonina? Não vai. Por isso a exposição do sol é fundamental. E ainda, se tem exposição do sol na primeira parte da manhã, esse estímulo externo é captado pela retina e enviado ao nosso relógio biológico chamado núcleo supraquiasmático, que vai interpretar que chegou o dia, logo ele envia uma informação para a glândula pineal para baixar a produção e parar de produzir essa quantidade exagerada de melatonina. Sendo assim, o paciente tem maior facilidade para se motivar, para acordar. Por isso, a alimentação, atividade física e o quanto de exposição à luz solar esse paciente tem. E é importante ainda realizar diagnósticos diferenciais. Esse paciente tem uma insônia inicial, isto é, ele demora mais de 20 minutos para pegar no sono, ou é uma insônia intermediária, isto é, ele acorda durante a noite e tem dificuldade para voltar a dormir, ou é uma insônia final ou terminal, ele acorda muito antes do horário programado. Será que esse paciente ou esta paciente apresenta síndrome das pernas inquietas? Esse paciente tem transtorno de ansiedade? Será que é uma paciente que tem muitos fogachos, talvez por conta da menopausa? E estes fogachos, eles diminuem a produção de melatonina, porque a melatonina, para ser produzida, ela precisa de uma temperatura um pouco mais baixa também. E excesso de fogacho faz sim com que haja uma limitação na produção de melatonina. Então é importante entender se essa mulher está na menopausa, se ela está apresentando esses fogachos. E se isso está acontecendo, você precisa saber. Será que a paciente tem incontinência urinária? Logo, vai precisar de levantar muitas vezes durante a noite, tendo um sono muito intermitente. Como é que é o funcionamento intestinal desse paciente? O funcionamento intestinal é fundamental para a saúde mental. E por quê? Se o paciente não tem um funcionamento intestinal adequado, ele vai ter dificuldade, por exemplo, em processar o triptofano da alimentação. Porque quando ele faz a ingestão de triptofano, esse triptofano, a partir do funcionamento intestinal, esse triptofano ele é transformado em 5-HTP, e depois ele é conduzido até o cérebro. Se não tem um funcionamento
digestivo, um funcionamento intestinal adequado, não vai acontecer a quebra do triptofano, logo não terá 5-HTP, consequentemente faltando um ingrediente muito importante para a produção de serotonina e melatonina. A má higiene do sono também, quantas pessoas têm péssima higiene do sono? Sintomas nasais, um paciente, um indivíduo que tem uma congestão nasal, uma coriza intensa, esse paciente tem uma chance muito maior de ter insônia também. Tudo isso faz parte desta anamnese. É importante ainda averiguar se este paciente está consumindo excesso de estimulantes, seja cafeína, refrigerantes de cola, excesso de chocolate. Chocolate, quanto mais puro ele tem um composto que funciona como a cafeína, ele tem um composto estimulante. Por isso que o horário mais adequado para comer um chocolate, caso você goste e possa, é importante que seja um chocolate com pouca gordura e pouco açúcar, isto é, um chocolate mais para amargo, e o momento ideal é após o almoço, porque ele vai lhe oferecer uma estimulação e está longe da noite, isso é, não vai atrapalhar o sono do seu paciente. É importante ainda entender como é que é o ambiente de sono do paciente. É um ambiente que ele consegue manter o quarto escuro? É um ambiente que consegue evitar excesso de sons externos? Não dá para evitar excesso de sons externos. O que é importante para esse paciente? Ou ele coloca uma janela anti-ruído, hoje existem janelas que você instala para o lado de dentro da casa, não é necessário quebrar a casa para colocá-la, esteticamente fica muito bonito, mas é muito caro. Mas o seu paciente pode utilizar um protetor auricular, para diminuir o ruído, um protetor que seja adequado, que não vá machucar a orelha interna, mas ele pode. E é importante então entender como é que é o ambiente de sono do paciente. Será que tem luz? Será que tem excesso de barulho? Como é que é a temperatura? Uma temperatura ideal é 23 graus. Se a temperatura for muito além de 23 graus, vai interferir no sono. Se for muito aquém de 23 graus, também pode interferir o sono. A insônia desse paciente, ela é aguda ou é crônica? Este paciente tem despertares noturnos? Quantos despertares noturnos ele tem? Este paciente, ele fica na cama fazendo outras atividades que não seja estar dormindo? Este paciente tem muitas alterações de humor? Este paciente tem alterações de apetite? Este paciente tem preocupação exagerada com o simples ato de ir dormir? Pensar em dormir já aumenta a ativação do paciente? O paciente tem sonolência excessiva, consequências excessivas de noites quando ele não tem um sono de qualidade? Quais são os aspectos cognitivos deste paciente que estão alterados? Então é muito importante que você tenha esta visão, mas para facilitar a sua vida existe um protocolo desenhado. Existe um passo a passo, inclusive formulários de tudo aquilo que você deve entender do seu paciente. Isso já está pronto. Sim, existe um protocolo preparado para isso. O que é importante ainda? Você avaliar o ronco. Este paciente ronca. É importante, se esse paciente dorme com alguém, talvez entrevistar essa pessoa também. Talvez o paciente ronca e acorda engasgado, que pode ser um sinal de apneia do sono. Será que o paciente tem uma sonolência excessiva durante o dia? O quanto que é e como é que é esta sonolência? Pode ser uma parassônia. Tudo isso tem formulários específicos, tem passo a passo estruturado dentro de um protocolo de terapia cognitivo-comportamental. Aqui eu estou lhe apresentando os aspectos que são importantes dentro de uma anamnese. Alguns pacientes ainda apresentam cefaleia matinal. Todos os dias pela manhã acorda com dor de cabeça. Ou boca muito seca, o paciente acorda com a boca seca, tem de acordar e já beber água. Não porque é saudável beber água pela manhã, mas porque a boca está muito seca. Quantos pacientes apresentam ainda apneias que são presenciadas? O parceiro, a parceira, enfim, diz, ele acorda engasgado. Isso acontece durante 2 ou 3 vezes na noite, parece que ele para de respirar. É importante você saber e conhecer o seu paciente. Quantos pacientes apresentam esse despertar por engasgo, acorda engasgado? E este comportamento de acordar engasgado é um movimento cerebral que tem porque o paciente parou de respirar.
E a forma que o cérebro encontra dessa pessoa se ativar novamente, ficar consciente para respirar, é acordando. Alguns pacientes ainda têm excesso de sudorese noturna ou uma inércia do sono muito intensa. Estes aspectos devem fazer parte da sua anamnese. Esse paciente tem uma hipertensão arterial sistêmica. Este paciente tem doença da tireoide, tem diabetes, tem algum tipo de dislipidemia. Essa paciente está num processo de menopausa, tem doenças psiquiátricas, tem transtornos de sono prévio, já aconteceu alguma vez? Qual que é o histórico de medicamentos que esse paciente utiliza? Ele tem pai, mãe, irmãos ou irmãs com doenças importantes? Quais são? Isso deve fazer parte de uma boa anamnese. O paciente tem dor crônica. Será que essas dores crônicas, por atrapalhar aí esse paciente para dormir, não está interferindo nos ciclos de sono? Todas estas questões são importantes. Quando o seu paciente acorda, será que acorda preparado para vivenciar bem aquele dia, tanto fisicamente quanto mentalmente? Isso é muito importante do ponto de vista cognitivo. Existe ainda uma correlação com o tempo total de sono e a qualidade do sono desse paciente. Será que ele tem um tempo total de sono adequado e oferece uma boa qualidade? O paciente diz que tem 6, 7, 8 horas de sono, mas não se sente reconfortado. É importante entender o que está acontecendo. Esse paciente, ele está acordando demais para ir no banheiro, ele acorda sufocado, como eu disse há pouco, ele ganhou peso aí de forma muito rápida e acelerada. Será que ele tem uma circunferência no pescoço, mulheres acima de 40, homens acima de 45? Se isso está acontecendo, pode ser um sinal de apneia do sono, por exemplo. É importante você prestar atenção naquilo que o seu paciente, no seu cliente, tem para relatar. E aqui eu quero compartilhar algumas perguntinhas que eu faço, que é uma espécie de inventário que faz parte do protocolo para saber se o paciente tem apneia. Primeira perguntinha: o seu paciente acorda com dor de cabeça pela manhã, uma dor de cabeça muito intensa, todas as manhãs, essa cefaleia matinal? O seu paciente acorda com a boca seca pela manhã com regularidade? O seu paciente ronca? O seu paciente ronca tão alto que atrapalha o companheiro ou companheira de quarto, ou talvez até uma pessoa que está no quarto vizinho? O seu paciente, o seu cliente, ele desperta com falta de ar ou lutando para respirar durante a noite? Será que o companheiro, a companheira, o pai ou mãe desse paciente percebe que ele para de respirar? Então, estas perguntinhas nos fornecem indícios de apneia do sono para esse paciente. Sendo assim, se ele disser sim para a maioria dessas perguntas, é importante realizar um exame de polissonografia. Tudo isso você tem de forma estruturada num protocolo do sono. Será que o seu paciente tem um estreitamento ali no fundo da garganta, isto é, vai dificultar a passagem de ar? No exame de Mallampati que ele fez com o médico dele da última vez, qual foi o Mallampati, a classificação do Mallampati? Será que foi 1, 2, 3 ou 4? Sim, existe um exame no qual você averigua o espaçamento que esse paciente tem na garganta. Como eu faço? Eu não sou médico, mas eu oriento, eu ensino, eu psicoeduco esse paciente para quando ele chegar em casa ele observar. E aí ele vai apontar para mim se o Mallampati dele é classificação 1, 2, 3 ou 4. E a depender dessa classificação, você pode encaminhá-lo para o exame de polissonografia. Existem 4 tipos de polissonografia. O primeiro tipo é uma polissonografia completa que é feita em laboratório. Segundo tipo é uma polissonografia completa feita em casa. Terceiro tipo é uma polissonografia dos canais respiratórios e o quarto tipo é o oxímetro, para avaliar justamente a oxihemoglobina do paciente. E quando o paciente faz um exame desse, é importante que seja direcionado ao médico, mas você consegue entender muito daquilo que está no exame como este. É importante entender como é que o seu paciente funciona. Então você já tem um protocolo que funciona, validado cientificamente. Logo, você precisa entender o passo a passo desse protocolo. Hoje eu conversei com vocês sobre os aspectos mais importantes de uma boa anamnese.
Uma boa anamnese vai direcionar, sim, a sua terapêutica. E, obviamente, que por conta de outras atividades, estratégias que você vai utilizar com o seu cliente, você vai incrementando essa anamnese. Talvez o seu paciente apresenta muitos pensamentos de dificuldade realmente de compreender as estratégias da cognitivo-comportamental aplicada à insônia. Por isso, é importante que você faça uma boa psicoeducação. Como é que o modelo cognitivo descreve o funcionamento do ser humano acerca dos conflitos e transtornos? Quando você entende o protocolo, você consegue psicoeducar. Quando você psicoeduca o seu cliente de forma adequada, ele se compromete com o protocolo, fazendo com que ele tenha resultados incríveis rapidamente. Eu tenho pacientes que apresentam resultados depois do segundo atendimento, pacientes que têm insônia há 10 anos, há 15 anos. Uma paciente do Rio Grande do Sul que eu estou atendendo, eu fiz o atendimento dela, primeiro atendimento, segundo, terceiro atendimento, ela disse algo que me marcou muito. Ela disse: Fialho, faz muito tempo que eu não durmo à noite e acordo durante o dia. Isto é, fazia muito tempo na vida dela que ela não tinha uma noite de sono mais contínua e de qualidade. E se você, terapeuta, psicólogo e psicóloga, percebe que na sua prática clínica você não está apresentando êxito na terapêutica contra insônia, eu quero lhe dizer que você pode sim se tornar um terapeuta do sono em 2 meses. Em 2 meses eu lhe ensino um protocolo completo, passo a passo, estruturado, daquilo que você deve fazer em cada um dos atendimentos, num protocolo de 8 atendimentos, que é o protocolo convencionado no Brasil e no mundo. Você que quer ter êxito na sua carreira, se você quer sim atuar nesse nicho, que é um nicho muito importante na atualidade, terapeuta, chegou o momento de você se tornar terapeuta do sono. Me acompanhe que logo em breve eu vou lhe comunicar como você pode fazer isso. Mas o primeiro passo, salve esse vídeo, reassista quantas vezes você quiser e compreenda a necessidade de uma boa anamnese em relação a um paciente quando apresenta queixa de insônia. Até o próximo conteúdo.